Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso Facebook e canal do YouTube do Apostolado Defesa Católica Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado. Hoje, o nosso programa, vamos dar continuação a falar sobre a história da igreja, concílios, tem as notícias católicas, tem a nossa parte de formação católica. Dentro desse mês dedicado à Sagrada Escritura, estamos abordando o livro do Gênesis, o começo, tá? Hoje vamos falar sobre Caim, Abel e o dilúvio, tá? Bom, mas antes disso tudo, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. O Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Começando a falar sobre nada melhor do que a gente começar a falar sobre vida de santos, né? E temos hoje, né, nessa data de hoje, são três santos, né? Para começar, São Mateus, que foi apóstolo e também evangelista. Mateus, mas é o Evangelho segundo São Mateus, né? Mateus era coletor de impostos em Cafarnaum. Era publicano e desprezado pelo povo por fazer parte dos romanos opressores. Certo dia, ouviu a voz de um homem que lhe disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu para sempre. Aquele homem era Jesus. Desde então, Mateus não foi mais o mesmo. Também o dia de hoje é a vida do santo São Panfilo, mártir na Via Salária Antiga. Como muitos protomártires, sabemos apenas que Panfilo foi enterrado ao longo da Via Salária Antiga, em Roma, e já era venerado no século VII. Introduzido no martirológio, né, de Usuardo, seu corpo pode ter sido transladado para a igreja romana de São Silvestre, em Capiti. E para a gente concluir, Santa Efigênia. A difusão do cristianismo na Etiópia é atribuída a Santa Efigênia, virgem que é recordada pela Igreja no dia 21 de setembro, juntamente com São Mateus, que a converteu à religião cristã. Certo? Muito bem, esses são os nossos santos do dia. São Mateus, São Pânfilo Mártir, Santa Efigênia. Bom, vamos lá. Esse mês dedicado à Sagrada Escritura, o nosso Apostolado de Defesa Católica, aqui dentro do programa do nosso trabalho, estamos abordando a questão do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Sagrada Escritura, né? E eu resolvi escolher quatro temas para a gente abordar ao longo desse mês, dedicado à Bíblia Sagrada e ao livro do Gênesis, em especial. E hoje nós vamos falar sobre Caim, Abel e o dilúvio, tá certo? Então, o texto, né, que foi publicado, postado já no nosso blog Defesa Católica, ele apresenta dois episódios importantes. O primeiro é a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eles ofereceram sacrifícios a Deus, mas ele se agradou apenas da oferta de Abel, feita com fé e retidão. Motivo: pela inveja, Caim matou Abel, evidenciando a destruição causada pelo pecado da inveja e a indiferença ao próximo, que contraria o mandamento do amor. Deus pune Caim, mas também lhe oferece proteção, mostrando a justiça divina com a misericórdia. O segundo relato é o dilúvio. A humanidade havia se tornado corrupta e violenta, e Deus decidiu purificar o mundo com um dilúvio. Noé, homem justo, sua família e animais foram preservados. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé,
simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a vida por água. Esse episódio é interpretado como juízo contra o pecado e como sinal de uma nova criação. Tá certo? Quer saber mais detalhes a respeito sobre esse assunto que foi abordado do livro do Gênesis, né? Acesse o nosso blog Defesa Católica, tá? Eu vou postar o link do nosso blog para que os nossos irmãos, tanto aqui do nosso Facebook de Leandro Silva, como também lá do nosso canal do YouTube, eu vou postar o link do nosso blog para que os nossos irmãos e irmãs possam acessar e conhecer o nosso blog, tá certo? E também poder ler um artigo como esse. Bom, em nossa parte de história da igreja, hoje nós vamos dar continuação, né? Nós falamos na semana passada sobre o Concílio de Constantinopla, primeiro, e hoje nós vamos ver o Concílio de Constantinopla, segundo, né? Do ano de 553. Então, meus irmãos, o Concílio de Constantinopla de 553, também conhecido como Segundo Concílio de Constantinopla, foi o quinto concílio ecumênico da Igreja Católica, convocado pelo imperador Justiniano I e realizado em Constantinopla. Entre suas principais decisões, o concílio condenou os 3 capítulos, que eram obras teológicas consideradas contrárias à ortodoxia cristã. Reafirmou a natureza divina e humana de Cristo e condenou as doutrinas do teólogo Orígenes. Além disso, declarou válido o batismo de certas igrejas não completamente alinhadas com as práticas católicas. O Papa Vigílio inicialmente se opôs ao concílio, chegando a ser preso pelo imperador, mas posteriormente cedeu e aprovou suas decisões. O concílio também tratou de questões disciplinares e da autoridade da igreja, afirmando que o Papa estaria sujeito à autoridade dos outros bispos, à doutrina ortodoxa. Certo? Isso aqui é um resumo a respeito sobre esse concílio de Constantinopla II, certo? Na próxima semana nós vamos falar ainda sobre o concílio de Constantinopla, mas dessa vez será o terceiro, tá? E foi do ano 680 a 681. E além do mais, nas próximas semanas nós vamos falar também sobre o concílio de Nicéia II, já que já vimos o concílio de Nicéia I, o concílio de Constantinopla IV, Conselho de Latrão I, de Latrão II, de Latrão III, o quarto, o Conselho de Lyon I, segundo, o Conselho de Vienne, o Conselho de Constança, o Conselho de Florença, o Conselho de Latrão V, o Conselho de Trento, o Conselho Vaticano I e também o Conselho Vaticano II. Bem, eu separei 2 notícias católicas que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira é que o Papa Leão XIV, nessa semana, ele descartou ordenação de diaconisas e reafirma casamento com união entre um homem e a mulher. O Papa Leão XIV descartou a ordenação de diaconisas e afirmou que é muito improvável que a doutrina da Igreja mude quanto à sexualidade e ao casamento, reiterando que a família é composta por pai, mãe e filhos. Ele reconheceu que temas LGBTQIA+, são altamente polarizadores na igreja e está tentando evitar aumentar, né, essa polarização. O Papa Leão XIV reafirmou que o casamento é um compromisso solene entre um homem e uma mulher, abençoado no sacramento, e expressou preocupação com iniciativas que buscam bênçãos ritualizadas para uniões do mesmo sexo. Por isso, vai contra a doutrina social, conforme o documento Fiducia Supplicans de 2023. O Papa também destacou que todos são convidados na igreja, ecoando a mensagem do Papa Francisco de inclusão universal, mas sem mudanças na doutrina sobre esses temas no futuro próximo. Muito bem, meus irmãos, essa foi a primeira notícia. A outra notícia que eu separei é o assassinato do Charlie Kirk. Aumenta a frequência à missa em universidades dos Estados Unidos. Veja que interessante, né? Então, após o assassinato do ativista político conservador Charlie Kirk,
Em 10 de setembro, no último dia 10 de setembro, agora desse ano, houve um aumento significativo na frequência à missa entre estudantes universitários nos Estados Unidos, incluindo muitos que normalmente não frequentam a igreja. Segundo Matt Serrussen, cofundador do New Ministry, organização católica, várias instituições relataram aumento na participação às missas, com alguns locais registrando até 15% de incremento. Muitos estudantes buscaram também orientação espiritual, fazendo perguntas básicas sobre fé, o mal e também o sofrimento, refletindo um reavivamento espiritual impulsionado pela morte de Kirk. Um padre relatou ter recebido 15 jovens que nunca havia visto antes para aconselhamento de fé e mais de 400 alunos da Universidade do Texas A&M iniciaram aulas de iniciação cristã para adultos, evidenciando essa movimentação religiosa entre os jovens universitários. Veja que interessante, né? A morte de alguém, né, como esse Charles Kirk, acaba provocando isso, né, no interesse dos jovens em buscar a Santa Missa, né? Bom, essas notícias podem ser lidas, inclusive, de forma completa, já que aqui é um resumo apenas dessas duas notícias que eu li, no site do ACI Digital, tá certo? Vocês podem acessar lá na internet e conferir a notícia completa a respeito desses assuntos, tá bom? Bom, segue as atividades do nosso apostolado, o nosso bate-papo dentro do Momento com o Apostolado, agora nas segundas, quartas e sextas-feiras, né, como vem acontecendo, e também no domingo pela manhã. No domingo, normalmente, o horário é antes, um pouquinho antes das 7 horas, 6h55 a gente começa, tá? E nosso Facebook é de Leandro Silva, mas pode ser também pelo Instagram e também pelo WhatsApp. Agora veja, uma coisa importante, eu vou deixar claro aqui, né? O nosso apostolado tem feito uma limpa, está fazendo uma limpa aí aos poucos, de pessoas que realmente não querem ajudar o trabalho, né? Infelizmente, essas pessoas não serão mais toleradas, não querem ajudar o trabalho em nada, então não adianta ser amigo do apostolado, né? Ser um amigo faz de conta. Não existe isso com o trabalho mais, tá? Então a gente está fazendo realmente uma peneira. Cada semana, né, nós estamos agora com um pouco mais de 4.400 amigos, né? Nós estávamos na semana passada com mais de 4.500, já caiu um pouco. E assim vai cair mais ainda, né? O apostolado quer pessoas que realmente estão dispostas a ajudar o nosso trabalho, né? A princípio, seguir, se inscrever em nossas redes sociais, tão importante para o nosso trabalho, né? E também se tornar um amigo de qualidade, né? Buscar isso, né? De preferência também, tá bom? Apesar que se seguir uma das redes sociais, se mantém, o apostolado mantém essa pessoa, tá? Tem que pelo menos seguir uma rede social. Se não seguir zero, não vai adiantar nada. Quando eu digo rede social, é fora essa do Facebook, né? Do Edgar Leandro Silva. Também na nossa página. Lembrando que as redes sociais do nosso trabalho é a página aqui no nosso apostolado Defesa Católica, certo? No nossa página no Instagram e também no nosso canal do YouTube, tá certo? Tá bom? E outra coisa a partir dessa semana está assim, quem visualizou e não quis responder, né? Eu perguntei, olá, tudo bem, como é que vai você e tal. Aí você viu essa mensagem, não visualizou, mas não quis responder. Então, até então, o prazo ele e continua sendo de 8 dias. Porém, agora há uma exceção. Se você viu e não respondeu antes dos 8 dias, tempo qual o apostolado normalmente espera, né, a resposta, então a pessoa poderá ser desamigada antes desse prazo, tá? Nessa condição, infelizmente, tá bom? O nosso texto da misericórdia continua sábados e domingos, a partir das 15 horas, na página do apostolado no nosso Facebook. O apostolado pessoal e virtual continua, quem quiser realizar o mesmo, seja de forma presencial ou virtual, a combinar no sábado e domingo comigo, tá certo? E o nosso programa, normalmente aos domingos, a partir das 8 horas e 30 minutos, tá certo? Muito bem.
Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Se você tiver pedidos, faça esse momento agora de fazer os seus pedidos. Rezemos por todas as almas do purgatório em especial, pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos, mas em especial pela minha saúde, pela saúde de Dona Romana Maria Jesus, Dona Maria Josefa de Lima, Dona Solange Maria de Barros, Dona Maria Natada Silva, a gente reza por ela também, pelos ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos, por todos os padres, pelos diáconos, por todos nós leigos. E também a gente reza em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os seguidores inscritos de nossas redes sociais e também pela conversão de todos e de todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos hoje e sempre. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa aqui do nosso Apostolado de Defesa Católica. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Saiba que ele é feito com muito amor e carinho para todos vocês, para nós, tá certo? Então é isso. Fique com Deus. Uma boa e abençoada semana. Uma semana muito produtiva para todos nós. E, se Deus assim permitir, no próximo domingo estaremos aqui. Salve Maria!